pessoal, eu sou a Jennifer, eu sou coordenadora de produtos na DocG e hoje a gente está aqui para mais um Papo Pet, que é o podcast da DocG, que é uma empresa que tem como missão fazer com que os pets vivam mais e melhor. E a gente está aqui com o Gabriel também. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, Gabriel? Pessoal, meu nome é Gabriel, sou consultor de sucesso do franqueado aqui na DocG. Então hoje é a minha primeira vez aqui, né, Jennifer? E hoje a gente tem como convidada aqui uma pessoa muito especial, né, que a gente convidou aí. Nosso tema de hoje vai ser gatos. Ela é formada em medicina veterinária. Ela é formada em medicina veterinária pelo FPR, possui pós-graduação em manejo comportamental animal, sendo a primeira turma no país de especialização na área. Ela é mestrada pelo FPR com projetos sobre comportamento e bem-estar de cães comunitários e possui mais de 165 mil seguidores. Eu estou falando dela, a convidada de hoje é a Larissa Rincos. Né? Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, Larissa, a gente trouxe um presente pra você. pra dar entre aspas. Deixa eu ver. Porque gateira é assim, a gente ganha presente pros filhos, não pra gente, né? Ó, várias coisas de gato. Recheada. Tá recheada, não vou mostrar um por um, mas ó, só pra não tá vazia. Isso aqui é muito bom. Lencinhos não perfumados. Obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente adoro. hoje. A gente quer conversar principalmente sobre a importância da escolha da areia de gatos. A gente está lançando aí esse mês a nossa areia. E é isso aí. E o papo vai rolar, é podcast. Então vamos falar de comportamento, vamos falar de gato. Eu sei que você adora esse assunto, é a pessoa mais que especial para esse assunto. E diga aí, Gabriel. Bom, pra gente começar aqui, né, Lari? Posso te chamar de Lari? Pode. Fica mais íntimo, um negócio Pode. mais... Lari, a gente tem aí no mercado, né, alguns tipos, né, de caixa de areia, né? Então, qual que é a importância da gente ter uma boa escolha, saber qual realmente areia meu gato vai se adaptar mais, se tem realmente alguma areia que ele se adapte mais, que os gatos prefiram? Como que funciona essa parte aí? Tá. Então, a importância é por vários motivos, né? Primeiro que os gatos hoje estão cada vez mais somente dentro das casas, totalmente indoor. Então, o banheiro deles é totalmente escolhido por nós. Eles perderam a liberdade de escolher onde eles querem fazer. E, naturalmente, os gatos gostam de fazer xixi longe e em múltiplos lugares. Então, na verdade, essas vasilhas que a gente dá para eles fazerem já não é a coisa mais legal do mundo. Eles já não amam fazer numa caixinha, mas se ela ainda por cima não for uma caixa boa e um substrato bom, sim, então fica muito pior. O gato vai sofrer. No fim de tudo, o gato vai sofrer se ele tiver uma caixa ruim, se ele tiver um substrato ruim, né? Os gatos são muito higiênicos e eles fariam xixi e cocô realmente bem longe de onde eles dormem e comem. E dentro das nossas casas a gente não consegue replicar essa distância. Seria assim muitos metros longe. Então, mais ainda é importante o substrato ser de fato uma areia que não deixe cheiro, que mantenha a casa sem cheiro, porque ela vai estar meio perto de onde o gato faz as outras coisas. Então, não dá para ser qualquer areia, né? E muitas vezes as pessoas até se baseiam no olfato nosso, tipo, mas eu sempre deixo limpo e para mim não tem cheiro nenhum. Quando começa a ficar fedido para mim, eu vou lá e limpo. E eu falo assim, ó, quando começou a ficar fedido para você, já tá fedido pro gato faz séculos. Porque o olfato do gato, alguns estudos sugerem que é até 1000 vezes mais poderoso que o nosso. Então é algo que a gente não consegue imaginar, porque a gente nunca vai sentir isso. E eles estão lá embaixo, né? A gente tá aqui em cima. Então, para ele sentir um cheirinho ruim na caixa, então o gato não gosta muito de fazer xixi onde outro já fez. Tipo assim, a caixa tem um xixi, vai fazer em cima. Então, se, por exemplo, o substrato não aglutina, tem que fazer aquele torrão, aí ele vai chegar lá e tem um xixi, ele vai ter que pisar em cima daquele xixi, cavocar aquele xixi. Então, é muito fácil que a caixa de areia se torne asquerosa pro gato, se a gente não escolher direito tamanho, substrato, manter também a rotina de limpeza, todos esses fatores, né? E aí, mais um agravante que eu quero mencionar. A indústria pet ainda está agora começando a fazer os produtos pensando no gato. Essa é a minha opinião, como especialista. Até há pouco, o produto era feito pensado no humano.
Qual caixa é boa para a pessoa? Qual caixa vai ficar boa no apartamento da pessoa? Vai caber. Qual areia é boa, barata, leve, nananã. E agora a gente está começando com essa consciência de que muitas vezes, e infelizmente, o que é muito bom para o gato tem vários defeitos para o ser humano. Irrita, incomoda, é mais caro, enfim, né? Então, eu acho que a gente está nessa fase e eu fico muito feliz de ver isso, porque eu estou há 13 anos já trabalhando com gato com problema e eu vejo como as coisas mudaram, assim, como a gente tem cada vez coisas melhores mesmo para eles. E o que você enxerga como um reflexo dessa caixa inadequada ou desse substrato inadequado? Uma das coisas mais graves é eles começarem a fazer xixi e cocô fora da bandeja sanitária. E aí, automaticamente, as pessoas têm a ideia de que isso é marcação. E que é vingança. As pessoas humanizam e levam para o pessoal e não entendem que marcação é um outro comportamento completamente diferente. 90% dos casos que eu atendi já na vida e continuo atendendo são o que a gente chama de eliminação errática. Eles estão fazendo xixi no lugar errado, entre aspas, para nós, né? Então, e aí eles procuram, como o gato é limpo, quando ele vai fazer fora da bandeja, mais comumente ele vai procurar superfícies que absorvem. Então, o que absorve mais, o chão ou o edredom? O que absorve mais, um travesseiro, um sofá ou o chão? Entendeu? Então, não. Ou vão no vaso, nas salas. Tem um vaso com terra na sala, eles vão lá cavucar. Nossa, gato rebelde. Cara, ele tá fazendo a coisa mais normal do mundo. Cavar e mijar na terra, entendeu? Essa é a minha visão. Tipo, tá fazendo isso porque tá rebelde, entendeu? Porque não gostou do espaço. Não. Tá? Então, é normal. Não é normal, é um indício de que ele está descontente com o banheiro e pode, sim, em alguns casos, ser um dos sintomas de ansiedade. Que não é exatamente rebelde, mas é assim, tá estressado. Então, toda vez que um gato, um cão, uma pessoa estão com o emocional muito abalado, a gente faz comportamentos que não fazem sentido. Vocês conseguem se pôr no lugar dos gatos, né? Quando a gente tá muito estressado, a gente não faz umas coisas nada a ver? Todo mundo, cão e gato também. Então, existe também o urinar pela casa por ansiedade, que está cada vez mais comum. Então, esse é um dos sinais da ansiedade. Pode ser, sim, um dos importantes sinais também. Então, quando ele começa a fazer xixi fora da caixa, o que eu recomendo? Não chame de rebelde, não ache que é vingança, não leve para o pessoal, não é. Busque ajuda porque a gente, como profissional, consegue identificar o motivo. Porque outra coisa que as pessoas falam muito, do nada ele fica fazendo xixi. Nunca é do nada. A caixa tá 7 dias sem limpar. Ou com aquela madeira horrorosa. A primeira vez, toda vez que alguém me fala assim, nossa, meu gato é bem difícil de falar. Qual a frequência da limpeza da sua caixa? Tá aí pelo menos 2 vezes no dia, 1 vez no dia? 1 vez no dia, que normalmente a gente faz, né? Não, tem que ser. Eu já vi gente que fala que faz limpeza 1 vez por semana. Tem. Uma vez, imagina aquele acúmulo que vai ficando pro gato. O pior caso que eu já atendi, o gato tinha 4 anos, ele nunca tinha limpado a caixa. E eu não acreditei, eu atendi em domicílio nessa época. E eu falei, não, me mostra onde tá a caixa. E aí era um apartamento bem grande, a caixa estava bem longe, lá num canto, então não fedia a casa. E de fato, tinha uma bandejinha de plástico assim e uma pirâmide de fezes. Meu Deus! Já meio esturricadas, assim, meio mumificadas. Já nem cheira. Daí ele falou, olha, faz tempo que eu não vim aqui ver, não sei se minha diarista às vezes limpa ou não. Eu falei, bom, 4 anos de cocô não tem aqui, mas 1 ano tem. E eu falei, e o xixi? Ele é bem porco, ele vai no meu bidê. Eu falei... Aí eu virei bem assim pra ele. Eu virei bem assim pra ele. Eu falei, esse teu gato tinha que ser canonizado como santo. Porque ele tá fazendo nessa pilha nojenta e no bidê. Ele devia estar fazendo pela tua casa inteira já, esse gato. Ele é um santo. E o cara achou muito estranho. Nossa, mas limpar 2 vezes por dia? Então já vi coisas assim também. Porque quando ele, né, pensando, quando ele tá na natureza, ele tem o espaço dele, onde ele bem... Vai lá. Agora, trancado num apartamento, né, no caso, é aquele espaço que ele tem, né, que ele entende que é pra ele fazer as cidades dele, né? Quando não limpa, quando não cuida, vai ficando... Gente, é insuportável. É muito amônia, sacanagem. É um cheiro de amônia, eu sempre tento pôr as pessoas, se pôr no lugar do gato. Eu falo assim, imagina se você tivesse um banheiro na tua casa, bem pequeno, e não fosse limpo. Não fosse, porque as pessoas associam, e não só lavar o banheiro, porque eu só limpo o meu banheiro 1 vez por semana, já me responderam muito isso. Eu falei, mas quantas vezes por dia você puxa a descarga? E, se você não, quer ver uma coisa que eu falo para as pessoas se pôr no lugar do gato? Se tu chegar no banheiro e tem um submarino ali,
tu vai sentar no vaso e fazer em cima? Ou tu vai gritar pra pessoa que não puxou, pra ela vir puxar a descarga, porque tu não quer nem puxar a descarga do submarino alheio. E aí o gato tem que entrar com as 4 patas em cima do submarino alheio. Porque não é porque o gato é o melhor amigo dele que ele acha lindo o cocô do amigo dele. Igual tu não acha lindo o cocô do teu marido, da tua mulher, né? Então, e a gente ainda tá longe, né? Tá lá embaixo e a gente tá sentadinho no vaso. O gato tem que pisar. Então as pessoas esquecem desses detalhes. São detalhes, mas olha que importante, né? Não, e reflete muito no comportamento, né? E outras doenças também, além da ansiedade. O que mais pode acontecer? Obesidade, alimentação. Em relação ao xixi fora, tu diz? As consequências dessa mudança do comportamento de uma forma negativa. Ah, sim. Da gente não oferecer um ambiente mais Adequado. né? Não é o perfeito, mas um mais adequado. Sim, não, daí não estaria só relacionado à caixa, né? Eu sempre gosto de explicar que a ansiedade é algo multifatorial, então para um gato desenvolver ansiedade, normalmente tem várias pequenas coisas que as pessoas não estão percebendo, que isoladamente talvez não causariam ansiedade, mas que ao se juntar tudo, causam ansiedade. E esses ambientes restritos, quando eu falo restrito, são casas teladas, porque às vezes as pessoas acham que restrito é só alguém que mora num estúdio, num loft. Não é. Um apartamento grande, telado, é um ambiente restrito. Os gatos naturalmente viveriam em áreas de 800 a 8.000 metros quadrados. Então, isso é o natural para o gato. Então, beleza, a gente restringe o espaço. Então, a partir desse momento, tudo que ele tem para fazer depende da gente. A gente estudar o que ele precisa e colocar o que ele precisa para ele poder fazer. E não promover esse ambiente restrito adequado é, na verdade, a principal, se não a única situação em que os gatos desenvolvem todos os transtornos mentais. Então, na literatura até hoje, né, de psiquiatria felina e de comportamento felino, a maioria, se não todas as doenças, porque alguns artigos diferem, mas a maioria consenso que todas as doenças emocionais mesmo dos gatos só acometem gatos que eles chamam exclusivamente indoor, que são o típico gato brasileiro, que não é mais semi-domiciliado, que não sai sem o tutor, que só anda na guia ou nem anda na guia e só mora numa casa telada. Então, veja, a gente tirou eles daquela liberdade para cuidar melhor da saúde, né? Para prevenir riscos, para ele não ser atropelado, para ele não ser envenenado, para ele não ser chutado. Tem muita coisa horrível, né? Mas aí a gente pode, se não fizer a coisa direito, criar outros problemas. Então a gente está resolvendo doenças daqui e criando outras doenças aqui. Então a gente tem que entender mesmo as necessidades do gato para protegê-los dos perigos, mas não causar transtornos de ansiedade. Isso está fortemente relacionado a um bom ambiente, bons recursos e uma boa rotina também. Né? Não, isso entra muito na responsabilidade que é ter um pet, né? Muito. As pessoas vão assim, não, vou ter um pet. É só dar comida, o gato ainda é tão fácil, ele só faz ali na caixinha, tão limpinho. E não vê que eu não precisa de atenção, igual um cachorro. Não tem que brincar. Né? É a cabeça muito... Hoje em dia a gente vê muita mudança, né? Eu acho que teve muita mudança. O gateiro é um... Mas... Eu amo o gateiro. O gateiro Os gateiros são uma patota, né? Não mexa com o gateiro que você vai estar... Mas isso que vocês falaram é muito sério, porque ainda tem essa cultura muito forte aqui no Brasil. Inclusive, às vezes eu vejo colegas de profissão usando esse argumento. Ah, você não tem tempo? Adota um gato. Você não tem tempo? Não adote um cachorro. Isso é mentira. Mora em apartamento, se você não tem tempo, não adota nada. Todos os animais de estimação demandam tempo, mesmo os engaiolados, né? Os roedores, os furões, etc. Então, e às vezes o gato tá vivendo quase que numa gaiola, dependendo do tamanho do apartamento, se não tem enriquecimento e a pessoa nem nunca tá em casa. Os casos mais graves de transtornos psiquiátricos que eu atendo até hoje dos gatos são quando as famílias não têm tempo, não estão nunca em casa, ficam 10, 12 horas fora. Às vezes podem até estar, mas o bicho tá ali. E aí quando eu começo a terapia, eu falo, agora você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Aí começa, mas eu não tenho tempo. Não, mas esse horário eu nem tô em casa. Eu falei, pois é, mas alguns ajustes vai ter que ser feito na rotina. Não consigo, meu trabalho é assim, meu trabalho é assim. E aí a terapia também não evolui, porque a terapia não é uma mágica que, eu vou colocar isso aqui, ele vai ficar bom. Não, tem que brincar, tem que exercitar, tem que fazer várias coisas. Precisa tempo, a gente precisa tempo para os gatos. Eles precisam de companhia e atenção e atividades. Eles não são seres independentes, eles são sociais, vivem em família.
Eles têm um comportamento social bem diferente do cão. Mas eles não são independentes nem associais e não se viram bem sozinhos, como a galera fala. Isso é mito. Mito. Total. E você? Fale dos seus gatinhos. Eu não... gatinhos, porque a gente, o gateiro, ama falar do seu gatinho, né? E daí a gente vai puxando aí, ó, e já... Eu não sou tão gateiro quanto vocês, né, gente? Eu já não tenho gato, até tinha trazido, né? Lembra que eu tinha postado foto da minha gatinha lá? Mas devolvi pro meu irmão porque, exatamente por isso, por não ter espaço, eu não ter tempo pra cuidar, atenção pra estar todo momento brincando, levando pra passear, que seja, né? Eu não sou tão gateiro nisso, mas em casa eu tenho uma gata com a minha mãe, né? Lá em Ponta Grossa, lá eu tenho uma gata e eu vejo realmente isso nela. Lá dentro ela não tem caixinha de areia, ela faz tudo pra fora, porque ela sai, ela... Não sei como é que não levaram minha gata até hoje, gente. Porque ela deita lá na frente da calçada e rola, como vai, passa a mão. Então, nesse ponto, ela tem uma boa liberdade. Eu falo que minha mãe é uma porteira, assim, sabe? Porque ela passa minha, a mãe vai lá e abre. Ela passa 2 minutos lá fora, ela vem pra porta minha, a mãe vai lá e abre a porta. Tem que botar uma portinha de gato. Tem que botar uma portinha, mas morro de medo que entre rato. Daí... Não entra. Mas eu só tenho uma. Só tenho uma daí. E as tuas? Você já falou que tem vários, Eu né? tenho. Eu um tenho pouco 4 filhos felinos, 1 filho canino e 3 filhas ratas. Quem quiser olhar, conhecer os gatos da Lari, Lari, qual que é o teu Instagram? Ah, tá. É meu nome mesmo. É Larissa Rincos, mas o I é um U com trema, na verdade. Então, no Instagram, como não dá pra pôr trema, vai estar Larissa Runcos. Né? Depois e lá você posta, né? Tem todos eles. Lá eu posto, já tem um destaque lá com os meus amores. O Bernardo é o estágio gato que eu chamo, porque ele foi muitas aulas práticas já comigo na vida. Ele tá em vários vídeos que eu gravo, ele é meu modelo, assim, porque ele sabe muitas coisas. Então, vídeo de passeio, de remédio, de várias coisas, ele é meu modelo, assim. Então, ele aparece muito, assim, eu tenho muito orgulho dele. Mas são quantos no total? 4. O Bernardo, a Sadique, a Filomena e a Maria Luísa. Um de cada cor. Todas as cores. Todas as cores. E eu queria complementar, que tu falou, né, de não ter espaço. Uma outra frase, muito mito, que o meu sonho é que o Brasil aprenda e pare de falar essas coisas. Que eu ouço às vezes até de gateiras apaixonadas. Ai, gato é bom porque qualquer espacinho ele fica feliz. Gato é bom porque se tu der um cantinho gostosinho pra ele, ele já fica feliz. E dá pra pôr um monte de gato num quartinho pequenininho. Então às vezes sai resgatando e acha que tem espaço sobrando pra resgatar mais. E não é verdade. Naturalmente eles viveriam em espaços com são muito... selvagens, né? Eles são domesticados, eles são domesticados, mas eles são animais selvagens. Não. Selvagem é exatamente o oposto de domesticado. Então, selvagem é um animal que não sofreu o processo de domesticação. Eles podem ser usados como animal de estimação, apesar de não ser indicado. Toda a literatura de bem-estar sugere que não deveríamos ter nenhum animal selvagem dentro dos nossos lares, mas ainda o IBAMA permite vários, né? Mas doméstico é um animal que passou por um processo de milhares de anos de domesticação. O gato demorou há 10 mil anos começou esse processo. E aí a gente não tem bem certeza quando ele se tornou de fato doméstico, mas o que os trabalhos mais recentes sugerem é que lá, 3.600 anos atrás, na época do grande império egípcio, lá eles já eram totalmente domesticados. Então eles não são semi-selvagens, eles não são selvagens. E as pessoas falam assim, mas se largar o gato ele se vira sem o ser humano. Qualquer animal doméstico, se você largar sem o ser humano, se vira. Um cachorro se vira sem o ser humano, uma vaca se vira sem o ser humano, uma ovelha, uma cabra, um porco, uma galinha, se tu criar solto, e são todos domésticos. E qual que é a diferença? Justamente por terem, durante milhares de anos, todos os descendentes nascerem próximo do ser humano, essa genética mudou, a gente influenciou. Então, quem que a gente selecionou nesses milhares de anos? Os mais mansos, os menos medrosos, os mais próximos da gente, os mais... Então, a diferença principal entre um animal selvagem e o doméstico é que o doméstico não tem medo do ser humano, vive bem com o ser... Pode viver muito bem com o ser humano. E o selvagem não. E aí as pessoas falam, mas a gente amansa o selvagem. Mas aí aquele indivíduo, numa vida, não é possível. Então, mas o gato é doméstico, senão ele não viveria bem com a gente. Mas se tu soltar, ele se vira. E não é por isso ele é selvagem. Mas é que ele é um gato, né? Ele é um gato. Ele não deixa ser um gato. Ele não deixa ser um gato. Comportamentos de um gato. De um gato. Até os anos 90, os gatos não viviam em casas teladas. Quem tinha tela nos anos 90? Pergunta para tuas mães, para tuas vó, quem que não tinha tela.
E tem Porque até é solto, né? e tem é até solto. a mudança da visão de... Ah, vou pegar um gato pra matar rato. Vou pegar Antigamente um eles tinham muito essa serviço, né? função. Faz barato em casa. E isso é maravilhoso. As pessoas acham que isso é ruim, mas todo animal nasce com habilidades e tem uma função ecológica. E, naturalmente, para todas as espécies, uma das coisas que mais dá prazer emocional é felicidade, dopamina, endorfina, que a gente tanto fala, é quando eles estão cumprindo esse papel ecológico, né? Por isso que os animais são tão motivados a caçar aquela espécie que eles caçam, fazer os... Então, quando um gato, ele é criado, digamos, se fosse criado para sua função ecológica, isso não é maldade. Para o gato pode ser uma situação muito boa, se ele for bem cuidado, mas assim, ele caçar para ele é super natural, não é maldade, ele não é sádico, ele não é, né? Então, a gente perdeu isso muito. Antigamente os cães trabalhavam com a gente, eles iam, isso é maravilhoso, os animais serem úteis. Esses cães, já viu cão de cego? Nossa. É maravilhoso, cão terapeuta que vai em hospital, então, os gatos também podem ser terapeutas, os gatos também poderiam ser agentes, inclusive na cidade. Isso é uma conversa mais complexa, mas como comunitários, ser agentes de higiene, enfim. Então, os animais têm uma função também, eles não... Eu não acho que a única forma da gente viver com eles é dentro de casa só para ser de estimação. Tem outras formas, né? Eu até, contando um relato, pessoal, que a gente erra tentando acertar, né? Eu até tirar essa dúvida com você, aproveitar. Tem canais no YouTube, em outros lugares, que é um vídeos para gato. Pro gato assistir. Aí aparece um passarinho, aparece não sei o que, e os gatos ficam vidrados. Aí um dia em casa coloquei. E o Jojo, ele ficou fazendo aquele barulho assim de caça, sabe? Só que ele até ia na TV e tentava. Aí eu falei, nossa, mas isso parece estranho, porque achei frustrante, sabe? E depois fui pesquisar, e realmente, né? Gera essa frustração, colocar ele só na tela, e daí ele não tem o que caçar, porque daí o passarinho vai embora, e é só a tela, e ele ficava todo Iludido, coitado. iludido, eu fiquei com dó dele. Ele ficava... Mas ele vê no celular, o pessoal brincando com os gatos, né? O celular aqui passando uma barata lá pro outro celular ali, o gato... Mas depende. Esse tipo de entretenimento varia muito da personalidade do gato. Então, tem gatos que gastam um tempo ali olhando e não ficam tentando ir caçar a TV, e a gente percebe que eles distraem, que eles relaxam, não são todos. Assim como brincar com laser, né? Então, tem gato que frustra muito mais fácil com o laser, tem gato que gosta. No laser, a gente consegue associar a luz que ele nunca vai pegar com algo que ele pega, então eu sempre recomendo, brinca com o laser, joga um petisco, brinca com o laser, joga um ratinho, brinca com o laser, joga alguma coisa física. Daria para fazer isso também na TV e na tela, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque muitos gatos se frustram e aí é pior colocar essas coisas na TV do que não colocar nada. Principalmente quando a pessoa quer fazer assim, ó. Eu fico muitas horas fora, então eu vou deixar a TV ligada. E às vezes vai ficar 12 horas aquela TV lá, com os bichos passando. O gato não aguenta mais. E ele vai ficar, entendeu? Então a gente tem que, as primeiras vezes, fazer estando junto, né? E... Ele tá com rato e tá miando pro rato, parece. Inclusive, né, não sei se você finalizou essa parte, né? Acho que Eu tenho uma dúvida aqui que fica na minha mente. Por que o gato ele tem a mania de trazer sempre um presente pra gente? Uma barata, um rato, uma folha, não precisa ter necessariamente um bicho, mas ele sempre traz alguma coisa pra gente. Tá, são normalmente 2 motivos. O gato, naturalmente, é um caçador solitário, que a gente fala. Então, ele vai caçar sozinho e ele come presas individuais. Mas a motivação para caçar é muito alta. Então, é comum que um gato que não está com fome, por exemplo, que tem ração ou que já se alimentou, vá caçar. Então, quando ele pega, ele não está com fome. Como os gatos são sociais e eles têm vários comportamentos de se ajudar, de compartilhar cuidados com filhotes, por exemplo, etc. Então, é da natureza do gato,
quando ele caça e não está com fome, trazer para a família, para os amigos, porque inclusive a taxa de sucesso da caça é muito baixa, isso também está relacionado. Menos de 50% das vezes que um gato caça, ele consegue. Então, às vezes, talvez eles pensem assim, ó, eu peguei, não tô com fome. Cara, pode ser que o meu melhor amigo aqui, ó, tá nos 50% errando, esteja com fome, vou levar. Um outro motivo é porque a tendência do gato é caçar onde ele consegue, mas ir comer ou até finalizar o abate dentro de um lugar seguro. Porque ele vai precisar prestar atenção naquilo, ele vai precisar ficar distraído. Então ele pega o bicho lá longe, corre para o lugar seguro, perto do ninho da família, e ali ele tem mais tempo para terminar de matar, terminar de caçar. Comer demora um pouco, tem que rasgar, tem que fazer tudo, né? Então, esses dois motivos, eles trazem às vezes só porque eles querem terminar ali, e às vezes eles estão dando de presente mesmo. E tem problema eles comerem esses insetos que eles têm? Não, pelo contrário, é a alimentação natural mais saudável. Alguns animais, como todos os animais, podem ter parasitas. Então, algumas espécies... Então, assim... Mas inseto, por exemplo, é raro. Um dos mais graves são parasitas que podem ter dentro das lagartixas. Então, porque a maioria dos parasitas não são um grande problema, é vermes, né? Ou até parasitas externos, às vezes, vamos dizer, porque ele vai caçar um camundongo que tenha pulga, ele pode pegar uma pulga. Pulga pro gato, quando é pequena quantidade, ele mesmo come e ele resolve. Mas a lagartixa tem um verme que pode causar problemas no fígado e no coração, que é uma doença um pouquinho mais silenciosa. Né? Mas eu sempre digo, se o teu gato vai todo ano no veterinário vacinar, todo ano fazer o check-up, além de vacinar, relaxa, né? E aí, claro, também se ele apresentar algum sintoma, leva no médico, porque essas doenças elas se tornam graves se a gente negligencia, na verdade, né? Então, e a felicidade do gato comer isso é tão grande que eu acho que vale o risco, porque é um risco. Todas essas doenças têm tratamento, né? Tem cura e eles gostam demais. Então, deixa eles comer os bichinhos. Entrar no último tema, porque, nossa, passou correndo a conversa. Que você falou aí me surgiu. A gente escuta muito sobre ser difícil de identificar algumas doenças no gato, que ele é silencioso, que não sei o que. Dor. Então, além da importância da preventiva, né? Sempre levar na rotina. Como que a gente pode identificar sinais, assim, que ele tá diferente? A gente sente, né? A gente tem uma mãe de gato e pai de gato, tem aquela intuição. Eu sempre falo, não ignore a tua intuição, porque a gente sabe. Mas é importante a gente entender por que o gato disfarça tanto. O cão é um animal super gregário. E o cão é topo de cadeia. Ele não tem predador natural, né? O ancestral dele, o lobo cinzento, não tem. Então, animais que não têm predadores naturais, a estratégia de sobrevivência é ficar perto, porque eles têm predadores incidentais, que a gente chama, ou acidentais. Então, por exemplo, uma hiena poderia pegar um lobo se ele se afastar e ficar doente. Então, quando um lobo fica doente, já vou chegar no gato, quando um lobo fica doente, a tendência dele é, vou para perto do grupo e vou deixar meu grupo saber que eu tô mal, porque eu fico no meio da galera que ninguém me pega. Então o cachorro é escandaloso, ele manca, ele late, ele chora, ele faz drama, ele pede colo, ele é bebezão, né? O gato é exato oposto. Como o gato é presa de vários bichos e eles têm vários hábitos solitários, então quando um gato fica doente, se ele for pro meio da família dele e ficar fazendo um drama, esse drama vai atrair predador. E o predador vai comer a família inteira dele. Então, o que é inteligente fazer? Quando eu fico mal, eu até me afasto um pouco da minha família e eu fico bem na moita, bem quietinho. Eu finjo demência, eu finjo que eu tô ótimo, eu ando sem mancar. O gato se esforça muito para não mancar. Tá tudo na boa. Às vezes ele tá com uma dor medonha e ele não manca. E ele tá lá, fazendo as coisas dele. Então, é da natureza do gato disfarçar muito. Alguns gatos estão começando, por esse alto grau de humanização que a gente está fazendo, a mostrar mais. E já tem alguns indivíduos que eu falo que são dramáticos, mas ainda é exceção. Então, a gente tem que estar muito mais atento no gato do que no cão, porque ele vai esconder. Mas a primeira coisa que vai acontecer é alguma mudança de comportamento.
Às vezes não vai ter nada externo, ele tá perfeito, não tem lesão, não tem vômito, não tem diarreia, não tem nada, não tem nenhum outro sintoma, não tá espirrando, não tem secreção. Mas o comportamento muda. Então, quando um gato muda, e pode mudar de várias formas, algumas são mais evidentes, tipo assim, diminui apetite, diminui sono ou aumenta muito o sono, começa a se esconder muito, mas alguns não são tão evidentes. Tem gato que quando tá doente começa a agredir os outros. Começa a agredir as pessoas, e a pessoa fala, nossa, ficou rebelde do nada, não fiz nada, não aconteceu nada, não mudou nada na rotina. Às vezes mudou dentro dele alguma coisa. Ele tá mal. E quando a gente fica doente, a gente fica mais tolerante com os amigos ou mais intolerante? Então, um gato doente, às vezes, não quer ser pego no colo. Tudo bem quando ele tá saudável, mas às vezes não quer nem que passe a mão na cabeça dele quando ele tá doente. Aí vai passar a mão na cabeça, arranha ou morde, né? Então, agressividade repentina, intolerância ao toque, mudança de apetite, de sono, nossa, são, assim, qualquer mudança brusca de comportamento, fique atento. E pode ser até para mais, às vezes, mais apetite ou procurar mais o colo. Alguns gatos vão ficar mais carentes. Nossa, do nada ficou super carinhoso. Alguma coisa pode ter ali, fique esperto. Então é sutil, a gente tem que estar de olho. Por isso que eu falo para as gateiras e gateiros não desacreditarem dessa intuição, porque às vezes a mudança é sutil. Né? Um estranho diria, nossa, o gato tá igual. O veterinário que vê ele todo ano, às vezes vai dizer, nossa, parece igual. Mas a mãe que tá ali todo dia, cara, meu gato tá diferente. A gente sabe ver os horários da rotina, uma passadinha. Claro, não é também pra tipo, o gato olhou pro lado, meu Deus, eu vou correr no médico. Mas assim, com bom senso, observa um pouco, fala, não, faz 1, 2 dias, esse gato tá esquisito. Melhor ir no médico e ele não ter nada, sim, do que ficar esperando e levar ele super mal, entendeu? Remediar, né? Com certeza. Aproveitando a deixa, tá, do nosso lançamento, né, que é a areia sanitária para gatos aí, 100% biodegradável, qual que é a diferença que tem entre areias ali? Igual a nossa, ela é super peneirada, por causa da poeirinha, aquela poeira fina que sobe quando eles mexem. Essa areia, esse extrato ali, ele pode causar, dependendo, né, do tipo, qual extrato for, algum problema pro gato? Igual a gente tem hoje aí sílica, argila, aquele de madeira que eu acho horripilante. Os dois piores que eu sempre falo, nunca usem é a sílica e a madeira. Nossa, porque a sílica, inclusive a sílica já foi comprovada que ela é altamente cancerígena para as vias aéreas. Então, micropartículas que porventura um gato venha a inalar, né? Em seres humanos, inclusive, está sendo proibido fabricação, humano lá, enfim. Então, sílica nunca. Além dela ser um risco para a saúde, ela é uma das que o gato mais odeia. Porque ela não faz torrão. O mijo fica ali. E aí o humano fala assim, mas não fica cheiro. Para você, meu bem. Mas se você tem um nariz 1000 vezes mais poderoso que o teu e tu tá com a cara ali... Tá que o narizão lá. Eu duvido que o gato não sente. E ele tem que pisar em cima daqueles grãos urinados pelos outros, ou por ele mesmo. E aí a pessoa vai deixando aquele xixi ali, porque ela é feita para deixar o xixi ali. Então, regra número 1 de um bom substrato de gato. Tem que ser aglomerante, aglutinante. Formar torrão, são várias formas que a gente chama isso. Então, às vezes na embalagem vai estar aglutinante, às vezes vai estar aglomerante, às vezes vai estar forma bom torrão. E as que formam bom torrão são mais caras. Então, infelizmente, a areia é muito barata. E a madeira é a mesma coisa que a sílica. O xixi vai ficando ali, vai ficando aquela farofa. E digo mais, a sílica e a madeira são grãos grandes. Então, segunda regra de bom substrato para gato, grãos mais finos, parecendo areia de praia, terra da floresta, porque é ali que eles fariam. Não pode parecer uma brita. Não pode parecer um pedregulho. Onde ele nem protege. Não, e ele vai lá mijar, já viu eles indo? Faz até um barulho assim. É altamente desagradável. Aí eles têm aquela mãozinha assim, toda sensívelzinha. Aí tem que pisar naquela troço barulhento, grande. É horrível. O que eu já atendi de gato que mijava pela casa inteira e eu cheguei lá, sílica ou madeira, só de trocar o substrato resolveu o problema. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Aí a pessoa pagou minha consulta, foi até lá na casa dela. Claro, daí a gente já fala mais um monte de coisa, mas... E às vezes a base do problema era isso. Então, tem que ser aglutinante, grãos finos, né? Isso é o que pro gato é o mais importante, né?
E materiais naturais eles preferem também. Então, as argilosas podem ter um bom uso também, só que as argilosas nem todas são aglutinantes, né? As de mandioca, as de trigo, de celulose ou outros cereais, né? A poeira em si, desses outros materiais, como argila e tal, eu desconheço algum bom estudo científico que demonstrou que poeira desse tipo seja tóxica ou para gatos com alguma doença, sim, asma, problemas respiratórios. Então, esses gatos normalmente vão ter que usar um substrato bem especial, porque qualquer coisinha, e aí normalmente é a vet ou a pneumologista que vai dizer, ó, isso aqui não pode, mas é um gato doente, né? Gatos saudáveis, então... Não sendo madeira, não sendo sílica, sendo fininha, aglomerante, natural, eles vão gostar. A gente teve bastante essa preocupação. A gente olhou, a sílica é uma das mais caras do mercado, se não é a mais cara do mercado. E eu fiz diversos testes, né? Eu usei várias, inclusive porque eu sou gateira. E tive muito essa preocupação, a gente teve essa preocupação, a equipe inteira de desenvolvimento, de ter a questão do aglomerante. Porque além de facilitar para eles, facilita pra gente. O aglomerante, o cheiro, porque faz parte disso. Fez um bom aglomerante, não fica o cheiro. Exatamente. Você consegue tirar a limpeza da caixa, facilita muito. O rendimento da areia também é um ponto super positivo para o tutor. Então... E pro gato, se o xixi tá num torrão bem grudadinho ali, é um pouco menos nojento, não chega a ser de boa, mas é menos nojento se ele tem que usar a caixa entre limpezas. Tem um torrão ali, ele vai ali do outro lado. Se o xixi tá espalhado, é bem mais difícil ele evitar, ele desviar. Ele vai pegar assim pra enterrar o dele, às vezes vai pegar um xixi do outro na mão dele. O torrãozinho não. Então, tem várias vantagens o torrão. Inclusive, tem já em 2 publicações científicas que eles correlacionaram que o uso exclusivo de substrato não aglutinante é fator de risco para cistite e síndrome de Pandora em gatos. Então, já foi estudado que ainda predispõe a doença mesmo, não ser aglutinante. Então, assim, tem que fazer o torrão, não dá mais para não ser, sabe? Larissa, muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você hoje aqui. Aprendemos muitas coisas. Mas já acabou, né? Passou muito rápido. Foi muito rápido. A gente precisaria aqui mais 1, 2, 3 horas. Passava a tarde conversando com os gatos aqui, com certeza. Aprendi várias coisas. Creio que vocês estão assistindo a gente também. Isso é só instigar assuntos aí, não é mesmo? Tem muita coisa para pesquisar. Sigam a Larissa, sigam a DocG. Sigam a DocG, pessoal. @docg.pet. A Larissa, qual que é mesmo, Lara? Aproveita para repetir. @Larissa Runcos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Eu tenho também um canal no Spotify, que é o podcast Animais Felizes. Enfim, tenho vários trabalhos aí, que a intenção é ensinar essas coisas para todo mundo, porque a gente ama os gatos, mas a gente precisa saber também o que a gente está fazendo. Eu sempre falo, ame, mas ame com conhecimento, porque só amor não resolve tudo, né? Tem que saber o que a gente está fazendo. Também. Tudo na vida não é só aproveitar também, né? Você que está assistindo a gente pelo YouTube aí, deixe seu comentário. Isso. Né? Para novos temas, novos convidados, a gente super aceita aqui, vamos discutindo. E sigam as redes sociais, escutem a gente no Spotify também, compartilhem com seus amigos aí, pra gente cada vez mais longe ir pro Papo Pet, né, Jenny? Isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigado.